Bom dia, estamos começando um programa de entrevista com o deputado Davi Almeida, que ontem lançou-se pré-candidato, né? Eu não gosto de usar esse termo pré-candidato, eu gosto de usar o termo candidato, mas ele acha que tem que cumprir a lei eleitoral, que diz. Eu costumo dizer que é uma lei cínica, né, essa lei eleitoral, porque você só não pode pedir voto, mas pode ser candidato. Então, Vamos seguir o que diz a o lei. pré-candidato Davi Almeida lançou a pré-candidatura ontem a governador do estado. Davi, que governou o estado do Amazonas por 144 dias. 144 dias, né? Na interinidade ali, depois da saída do governador José Melo, que teve o mandato cassado com o vice-governador Henrique Oliveira. Então o Davi assumiu a interinidade até a eleição e a posse do eleito, que foi Amazonino Mendes, que assumiu no dia 5 de outubro, né? 4 de outubro. 4 de outubro. Então, a gente convidou o Davi, ele aceitou vir aqui no Amazonas Atual para conceder essa entrevista. Eu acho que é a primeira entrevista a um site de notícias, né? Sim, é verdade. Então, Kleber Oliveira, do Amazonas Atual, aqui conosco também, e a gente vai começar. Eu queria começar esse bate-papo perguntando por que o lançamento dessa pré-candidatura foi feita no Morro da Liberdade, um bairro com ruas estreitas, o trânsito ficou ali muito complicado naquela região. E eu dizia, Davi deveria ter feito num local mais amplo. Por que o Morro da Liberdade? Bom dia aos nossos amigos, aos internautas que acessam o Amazonas Atual. Bom dia, professor Valmir. Bom dia, Kleber. Bom dia a você. Por que do anúncio, né, da pré-candidatura no Morro da Liberdade? Eu fui... em alguns momentos nós estávamos conversando para que eu pudesse fazer esse anúncio da minha pré-candidatura. Podia ser no partido, na sede do partido. Fizeram algumas propostas de levarmos a alguns bufês grandes aqui da cidade de Manaus, na Ponta Negra, na Avenida do Turismo. E eu disse que aquilo não combinava comigo. Eu tive 3 candidaturas vitoriosas, onde eu fiz sempre o anúncio na minha casa, lá no Morro da Liberdade, na casa da minha mãe. E ontem eu escolhi a minha casa, lá no Morro, onde funciona o meu escritório, e onde eu estou todo dia atendendo as pessoas, para que no nosso quintal, na nossa garagem, nós pudéssemos fazer ali, montar uma estrutura e fazer esse anúncio. Bem emblemático, porque é de lá que nós queremos trazer, levar para todo o estado do Amazonas, propostas que irão e que poderão melhorar as condições e a qualidade de vida do povo do Amazonas. É uma situação, uma escolha minha pessoal, em função da minha identidade, das minhas raízes, e eu acredito que eu escolhi bem o lugar, mesmo com o que você falou, as ruas estreitas, sem estacionamento. Porém, nós não fizemos mobilização, apenas amigos que se mobilizaram através das redes sociais, que é a ferramenta hoje fundamental nesse processo eleitoral, e através da rede social a multidão se dirigiu até o nosso endereço lá na rua José Chevalier, número 8, no Morro da Liberdade. Fizemos uma festa muito bonita e bastante concorrida, diga-se de passagem. Davi, você assumiu ali o governo do estado no momento em que ninguém esperava, que ninguém acreditava naquele momento que o governador José Melo pudesse ter o mandato cassado. Você estava como presidente da Assembleia Legislativa e de repente virou governador. Teve ali, naquele momento, começou a fazer algum trabalho e começou a ter um certo destaque. Sim. Ali como governador, e queria ser candidato a governador na eleição suplementar, né? Não foi possível ali. Desde então, você já tinha essa intenção de disputar o governo em 2018? Não, nunca pensei, nunca imaginei. Quando eu assumi a Assembleia, eu tinha um sonho de, quem sabe, o governador, o vice-governador, deixar a cidade, deixar o estado por 1 ou 2 dias. Eu assinaria alguns atos de aposentadoria e eu já me daria por satisfeito em assumir o governo por 1 ou 2 dias. Mas quis o destino que eu pudesse assumir o governo por 144 dias, e nós empreendemos um ritmo de administração com muito dinamismo, com muita força de vontade. Imagina só, Kleber, Valmir, você,
internauta. Eu estou presidindo uma sessão da Assembleia na quinta-feira. O governador é cassado, alguém chega no meu ombro e bate no meu ombro e diz: olha, a partir de segunda-feira você vai ser, a partir de terça-feira você vai ser governador. Tive 4 dias para planejar, para montar uma equipe, não consegui trocar mais do que 6% da minha assessoria, até porque era pouco tempo. Olha, você entra terça-feira e não sabe o dia que sai. Então eu tinha data para entrar e não tinha data para sair. Eu disse: olha, se eu ficar uma semana eu vou dar o meu melhor, se eu ficar 10 dias eu vou dar o meu melhor, se eu ficar 30 dias eu vou dar o meu melhor. Eu fiquei exatos 144 dias. O que aconteceu? Peguei o Estado com 698 milhões de déficit orçamentário e financeiro. Naquele momento estávamos passando pelo auge da crise. 2016 foi o pior ano, e 2017 ainda estava se recuperando. E nós fomos fazer ali a comparação com o ano passado, o ano anterior, 2016, o estado do Amazonas estava 9% menor do que 2016. Eu disse: meu Deus, será uma tragédia. E nós começamos a tomar algumas decisões essas que nos ajudaram a fomentar, a movimentar a máquina do Estado. Pagamos o primeiro Estado a pagar o 13º dos seus servidores. Começamos a dar algumas ordens de serviços aqui em Manaus, na Avenida das Torres, na M070, a Corredor Norte-Sul, no interior, onde tinha contratos já celebrados pelo Estado, eu dei a ordem de serviço gerando emprego e renda, e já no mês de junho o Estado do Amazonas cresceu nada mais, nada menos do que 12%, Kleber. Em julho nós crescemos 19% a nossa arrecadação de ICMS, sem aumentar impostos, sem fazer terrorismo fiscal. Em agosto nós batemos o recorde nacional de crescimento de ICMS em comparação ao ano anterior, 32%. E em setembro eu saí do governo com a maior arrecadação da história da Receita Tributária do Estado do Amazonas, superando os índices da Copa do Mundo, o ano de 2014. Peguei o Estado de uma situação e entreguei numa situação muito favorável ao atual governador. Agora, a que se deveu essa arrecadação? Foi um passe de mágica em pouquíssimos meses? Você tinha ali retraído muitos pagamentos de fornecedores que precisavam receber os seus recursos. Você paga o fornecedor paga aquelas pessoas que prestam serviço para ele, paga os seus servidores, paga os seus funcionários, o funcionário paga o comércio movimenta, você vai girando a roda da economia. Você gira a economia através de quando você... O que eu ganho com o dinheiro no caixa? O que eu ganho com o dinheiro aplicado? 1% ao mês. Se eu pego esse dinheiro e invisto, eu pago os fornecedores pagam os seus funcionários pagam o seu cartão de crédito, pagam o mercadinho, compram um pneu, consome, faz o seu consumo, eu tenho a arrecadação do Estado dinamizada. E isso que nós conseguimos fazer. Dinamizamos a economia do Estado do Amazonas e nós obtivemos esse crescimento que ficou registrado historicamente na arrecadação do Estado. Deputado, mas quando o senhor deixou o governo, desde o período da campanha eleitoral, para a eleição suplementar, o governador Amazonino Mendes fez uma campanha dizendo que o Estado estava quebrado, que precisava reconstruir o Estado, e quando ele assume, ele diz, e repetiu isso várias vezes, que pegou um Estado quebrado e tinha que corrigir muitos problemas. Principalmente com rombo na saúde, né? Exato, tinha rombo, falava em rombo na economia do Estado. E o senhor diz o contrário agora. Quem era que tinha razão? Eu lembro que ele disse: olha, a coisa está preta, só na saúde são 1,2 bilhão. Eu disse: tá bom, então vamos chamar aqui o secretário dele de saúde, porque os números que ele tem foram dados por mim na transição. Eu chamei o secretário de saúde lá na Assembleia e ele disse exatamente o contrário do que disse o governador. Disse: não existe roubo na saúde de 1,2 bilhão. O que existe são compromissos do Estado e não são desses valores. É como você comprar um carro. Você compra um carro em 36 parcelas, você paga 24, você tem um compromisso de 12 parcelas. Então ele fez uma confusão danada, bem típico dele. Agora, em pouco tempo de governo que o senhor teve na interinidade, o senhor ganhou uma oposição política muito forte, né? Inclusive o governador amazoniano, antes mesmo de assumir, foi ao TCE para barrar ações do seu governo interino. O senhor avaliou isso ao lançar a candidatura agora para governo do Amazonas, enfrentar esses grupos políticos?
Veja só, Kleber, a eleição desse ano é uma eleição de sentimento. Sentimento de mudança, sentimento de renovação, sentimento de posturas, de propostas. E eu saio pré-candidato a partir de ontem, lançado pelo meu partido, com essa intenção de levar ao povo do estado do Amazonas novas ideias, novas propostas. E eu não tenho medo de enfrentar os atuais governantes. Eu quero ter a oportunidade de mostrar os problemas do estado do Amazonas e dizer quem são as pessoas que criaram esses problemas, por que o interior está abandonado há mais de 40 anos, por que nós estamos isolados através da BR-319 há quase 30 e poucos anos. E eu quero poder mostrar para as pessoas que aqueles que causaram esse problema são aqueles que se apresentam como solucionadores desse problema. Eu não acredito que eles sejam solução para os problemas do estado do Amazonas. E quando eu assumi o governo, para que vocês tenham uma ideia, tinha 136 mil pessoas na fila de espera de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia. Nós tiramos muitas dessas pessoas da fila, zeramos muitos desses procedimentos, fizemos o pagamento da maior promoção da história da polícia. Olha, para que você tenha uma ideia do que nós fizemos em 4 meses, anteriormente se promoviam 120 policiais militares por ano, policiais indicados pelos próprios governos. E assim acontecia na época do atual governador. Em 12 anos, se nós levarmos em conta que eram 120 policiais, ele promoveu 1.420 em 12 anos. Em 144 dias, eu promovi mais de 3.000. Então, são essas comparações que nós temos que fazer. Nunca se asfaltou tantas estradas e vicinais nesse estado em tão pouco tempo. Nós pagamos o maior abono da história da educação. Vocês sabem que esse recurso ele tem ano a ano. E isso aí é somente cumprir a lei. Aquilo que é do professor, aquilo que é do funcionário, aquilo que é do gestor, o governante tem que fazer. E eu não sabia, professor Valmir, que ao cumprir a lei, eu iria fazer tanta gente feliz. Somente tem que cumprir a lei. A lei determina que seja feita isso, você cumpre o que determina a lei e você vai fazer a alegria da população. E é contra isso que nós estamos brigando, contra esse modus operandi de deixar o povo esperando 4 anos. Por exemplo, nós deixamos em caixa 402 milhões de reais de empréstimo que já estavam no caixa do Estado. Foi por isso que eu fiz essas obras, foi por isso que nós fizemos tantas ações na cidade de Manaus. Esses recursos estão lá para asfaltar as cidades do interior, para asfaltar os municípios, para asfaltar os ramais, as vicinais. Eu fiquei 144 dias, eles já estão há quase 300 dias à frente do governo e não fizeram nenhuma obra. Sabe por quê? Estão fazendo o que sempre fizeram, esperando chegar a eleição para dar a falsa impressão para o povo de que estão trabalhando. As máquinas já estão chegando no interior e vão começar o trabalho de asfaltamento das cidades. Mais do mesmo, é tudo aquilo que a gente sempre viu e que a gente acaba por não entender. Como hoje nós temos o advento da internet, das redes sociais, a mídia hoje ela não tem como ser manipulada, a informação não tem como ser manipulada, você pode comprovar através das redes sociais que aquilo que estão fazendo hoje é o que sempre fizeram e é o que está sendo feito, porém nós estamos pregando uma mudança de atitudes, uma mudança de comportamentos e eu acredito que é possível se viver no estado do Amazonas com políticas públicas sendo oferecidas de formas mais eficazes. Na eleição de 2017, o senhor queria ser candidato e acabou não conseguindo. O que houve com o partido ali? O senhor teve uma conversa franca com o presidente do partido, Omar Aziz? Até hoje eu me questiono, não guardei, já sublimei isso. Porém, o que você pensa? Olha lá no Tocantins teve uma eleição domingo. O presidente da Assembleia era do PHS. Ele foi candidato a governador, ele estava como governador interino e foi candidato. Foi para o segundo turno. Prefeito interino? Não, governador interino. Governador interino lá em Tocantins. No Tocantins. E ele era do PHS, um partido pequeno. O partido deu a legenda para ele disputar o governo. Ele não tinha nem tempo de TV só. E ele foi para o segundo turno como primeiro no segundo turno, com 30% dos votos válidos. Aqui no Amazonas eu era o presidente da Assembleia, o líder do partido, sempre fui aliado do presidente do meu partido, e o presidente do partido simplesmente, pensando só nele, né, ele decidiu de forma
pessoal, sem consultar os demais membros do partido, sem me consultar, somente me comunicar de que iria apoiar um outro candidato que seria o atual governador. Eu recusei, eu disse, olha, eu me recuso. Ele me convidou a ser vice do Amazonino, eu me recusei porque não concordo, não acho que o atual governador seja a pessoa capaz de mudar o estado do Amazonas. Eu acredito que ele é um dos causadores dos grandes problemas desse estado, e eu me recusei dessa forma a aceitar renunciar o meu mandato de governador interino e ser vice-governador do atual governador. Então, eu quero ter agora a oportunidade de, num partido como o PSB, de enfrentá-los, inclusive o atual governador, e acredito que até o próximo, o próprio presidente do meu ex-partido. O senhor apoiou a candidatura da Rebeca Garcia em 2017, né? Ela, na última hora ali, teve uma desavença com o senador Eduardo Braga, ia apoiar a candidatura do Eduardo, e na última hora houve uma troca ali, o PR entrou, o PR indicou o vice do Braga, que foi o Marcelo Ramos, e a Rebeca, então, decidiu lançar a candidatura dela ao governo. Foi uma candidatura que o senhor apoiou e que ficou em terceiro lugar, né? Sim. Este ano, o partido está se aliando com o Amazonino. Como é que o senhor avalia isso? Valmir, o povo está cansado disso. Os políticos, eleição após eleição, um ataca o outro, um odeia o outro, um xinga o outro, aí chega na eleição por conveniência para ganhar a eleição, se une. O povo está cansado disso, e nós, olha só, nós políticos, eu vou olhar aqui para a Câmara e dizer, o povo está cansado dos políticos, está cansado da gente. O povo está olhando para a gente, e lá em Tocantins, 50% das pessoas não votaram, dos eleitores, domingo. Aqui no Amazonas, ano passado, mais de 1 milhão de eleitores não votaram. O povo não aguenta mais esse cinismo, esse mau comportamento. E eu estou rompendo com isso. Quer dizer que ano passado eu não concordava com o Amazonino. Agora, porque eu sou convidado a estar com ele, agora eu concordo? Quer dizer que eu não aguento jogar contra os meus? Eu acredito que foi o que aconteceu com ela, né? E eu não entendo esse comportamento. E eu quero levar isso para a população. Dizer que eu não aceitei compor com esse grupo, não aceitei ser o vice do atual governador, quero ter oportunidade. Por exemplo, eu fui tirado da eleição pelo presidente do meu partido. Eu quero ser tirado, quem sabe vencendo ou perdendo, mas pelo povo do meu estado. Quem vai decidir o destino do estado do Amazonas não vão ser os presidentes do partido, vão ser o povo que vai escolher na melhor proposta, nas melhores ideias, nas melhores composições, aquilo que quer para o futuro do Amazonas. Como é que o senhor pretende tratar essa questão de coligações da sua candidatura? Geralmente os partidos, os líderes partidários buscam apoiar um candidato por interesse no governo, principalmente cargos. Como é que o senhor pretende compor essa chapa da sua candidatura? Eu estou conversando com muitos partidos. Para você governar, você precisa de uma governabilidade, você precisa de aliados, você precisa de apoios. Porém, eu não abro mão da forma técnica de administrar. Eu acredito que deu certo a minha administração nesse curto período, nesse período interino como governador, em função exatamente disso, de eu não ter compromissos, de eu não ter amarras, e acredito que nós vamos continuar assim. Eu quero poder ter o apoio dos partidos, quero poder pegar os bons quadros desses partidos que vão me apoiar, e eu estou em busca de bons quadros, para que nós possamos dar um dinamismo na administração e fazer com que o Estado funcione durante os 4 anos do mandato parlamentar. Não parlamentar, do mandato do Executivo, mas não somente na época de eleição. O Estado tem que funcionar durante os 4 anos do período do administrador. Os administradores, eles trabalham somente no período eleitoral no nosso estado, isso está claro. No final de semana passada, eu visitei a calha do Juruá, o mais distante que tem do Amazonas, e todo mundo reclamando, todos reclamavam. Eu disse, mas vocês estão reclamando de quê? Vocês elegeram eles, vocês elegeram o outro, e aí disseram, vocês sempre votam nos mesmos. Eu disse, nós votamos nos mesmos porque nunca apareceu um outro que a gente pudesse votar que significasse uma esperança, uma mudança. E é aí que eu quero entrar.
É essa esperança, é essa mudança que eu quero propor para o estado do Amazonas e dar essa opção à população, tanto da cidade de Manaus quanto do interior. Deputado, ontem, no lançamento da sua pré-candidatura, tinha ali alguns políticos, né? PCdoB estava presente, tinha gente do PR, tinha de outros partidos. Podemos, Quais são PMN, os partidos que já estão fechados com a sua candidatura? Olha só, nós temos hoje o PSB, que confirmou minha candidatura, nós temos o Podemos, o deputado Abdala Frache, nós temos o Avante, nós temos o Patriotas, nós temos muito bem conversados, nós estamos também com o PCdoB, nós temos ali o PSOL, nós temos o PMN e pelo menos mais 7 partidos que estamos conversando. Eu quero dizer que nós teremos o número de partidos necessários para disputar a eleição e o tempo de TV suficiente para levarmos uma proposta para o povo do Amazonas de mudança e de transformação. Esse tempo de televisão seria muito bom se vocês tivessem o apoio do PT, né? Mas até aqui o PT ainda não bateu o martelo e parece que ficou para final de julho. Final de julho, 29 de julho. Só que tenho que dizer o seguinte, eu tenho conversado bastante com o PT, eles têm um jeito próprio, têm as instâncias internas e nós estamos respeitando todo esse trâmite dentro do partido. E eu acredito que, dentre as conversas que nós tivemos, as possibilidades elas são reais. Elas acontecendo, sem dúvida, eu tenho muito a agradecer e a somar com o PT. Nós estamos trabalhando com todos os cenários, as possibilidades, com o PT, sem o PT, e eu acredito que se nós conseguirmos fechar essa aliança, se as esquerdas, se a oposição no Amazonas fechar em torno de um candidato, nós vamos sair vencedores dessa eleição. O senhor não acha que uma aliança com o PT seria uma questão de risco, já que o partido está com a imagem diretamente associada do ex-presidente Lula? Veja bem, o PT no Amazonas é um pouco diferente do resto do Brasil. O PT no Amazonas, ele ajudou a ampliar por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus. O Luz para Todos é um programa que no Amazonas avançou muito, é um programa que tem muito apoios das populações, o próprio Bolsa Família, o Seguro Defesa, o PT aqui na época como governo liberou muitos recursos para o estado do Amazonas e as figuras públicas do PT no Amazonas, elas são figuras respeitáveis. Tem uma discussão aí interna dos partidos que é a candidatura ao Senado, né? Numa chapa majoritária. A senadora Vanessa quer disputar a reeleição, mas tem medo ali que o PT lance para esse ano, porque potencialmente retiraria muito voto dela e poderia prejudicar a candidatura. Esse tipo de conversa, o candidato a governador também participa dessa discussão? Nesse momento, são etapas, né, Valmir? São etapas. Ontem nós cumprimos uma etapa que foi minha indicação como pré-candidato ao governo. Essas conversas, essas composições, os arranjos, né, os espaços que serão ocupados, eles serão tratados a partir agora desse momento. Olha, nós temos esse espaço e esse espaço. O que pode ser ocupado por A, B ou C. E nisso nós vamos continuar trabalhando através dessas conversas, desses entendimentos e procurar a melhor composição possível para disputar a eleição de 7 de outubro. O PSB já tem candidato ao Senado? Não, o PSB só tem um espaço na chapa majoritária, que é o cargo de candidato ao governo. E o de vice? O de vice vão ficar para as composições, os senados, para os partidos aliados, não pode sair só com uma chapa própria, né, puro sangue, e esses espaços, essas composições serão para os partidos aliados, o de vice, senador, suplente, tudo isso vai fazer parte de uma aliança ampla que nós iremos conversar e iremos buscar esse entendimento. A gente já enxerga aí nas redes sociais aquelas coisas, muitos chamam de fake news, mas são informações que tentam arranhar a sua imagem. Uma delas, por exemplo, é de associar o senhor ao ex-governador José Melo, né, que está preso
está em prisão domiciliar por conta da Operação Maus Caminhos. E aí tentam lhe associar, mas o senhor também foi líder do governo Melo na Assembleia Legislativa, né? Como é que o senhor pretende desligar, né, se distanciar dessa imagem do governador? Ótima pergunta, a melhor pergunta, desculpa aí, tá, Kleber, de vocês dois, a melhor pergunta da entrevista. Vamos lá, eu fui líder do professor José Melo, eu era do partido do Omar, com a aprovação da liderança, eu fui líder do Melo por aproximadamente 1 ano. Agora vamos aqui, eu quero falar com você que está aí. O Melo foi secretário de governo do Amazonino por 3 mandatos. O principal assessor do Amazonino em 3 mandatos. 12 anos de vida pública junto do Amazonino, além de ser deputado federal 2 vezes e deputado estadual ao lado do Amazonino. Tudo bem. Depois, o Melo foi ser secretário de governo do ex-governador Eduardo Braga, o atual senador. Ficou com o Eduardo os 4 anos. Não satisfeito, o Eduardo fez o Melo vice do Omar. Mais 4 anos de governo vice do Omar. Então, o Melo, que tinha ligação com o Amazonino, o Eduardo, o Omar, ele tinha bem mais conhecimento, bem mais amizade do que quando eu assumi a liderança dele. Quer dizer, então, que por eu ser líder dele 1 ano, eu tenho mais ou menos ligação do que os que agora me acusam. O que acontece é que todos são traidores, mentirosos, dissimulados, aqueles que negam ter amizade com o Melo. Eu fiz a minha parte no momento devido. Agora, com relação às acusações que pesam sobre o professor Melo, ele que prove o contrário do que está sendo acusado. Se houver condenação, se houver comprovação dos ilícitos e dos atos que ele está sendo acusado, ele que pague pelo que fez. Agora, eu não posso negar o fato de ter sido amigo dele, de ser amigo dele, no momento em que politicamente eu o apoiava. Então, essa é uma realidade. O senhor ainda tem amizade com o ex-governador? Eu não tive mais contato com ele, porém, se um dia encontrar, eu vou cumprimentá-lo, vou abraçá-lo, porque nesse momento de dificuldade, todos se afastam. O cara parece que ficou doente, ficou, como diz aí no ditado popular, aquela doença feia. E eu digo o seguinte, professor, se um dia eu encontrá-lo, vou lhe cumprimentar, vou abraçar. E eu tive uma vez com ele, porém, após ele sair do governo, quando governador, estive com ele. Após o momento lá, não tive a oportunidade de ir na prisão visitá-lo. Quando o senhor assumiu o governo, depois da cassação do ex-governador, o senhor disse que se o seu governo tivesse êxito, o senhor como é que se diz? Compartilharia esse êxito com o ex-governador, porque vinha dirigindo a máquina administrativa. O senhor mantém essa posição? Muito do que eu fiz no governo era do que já está. Eu peguei um planejamento que eu não fiz, né? Eu peguei um planejamento do que eu não fiz. Então, aquilo que já tinha pronto para ser startado, eu não esperei. Eu fiz tudo aquilo e dei o dinamismo necessário, comprando medicamentos, fazendo cirurgias, ampliando o espaço dos servidores públicos na saúde, na segurança, na educação, e tudo aquilo que estava pronto para ser feito eu fiz. Muito dos méritos, né, foi também da equipe que eu herdei dele e que me acompanharam. Só mudou o técnico, a equipe praticamente era a mesma. Agora, como é que está o interior? A gente disse que no Amazonas, o interior ainda ganha eleição, né? Ajuda a ganhar a eleição. A capital ali, os votos são muito mais divididos do que no interior. E o interior tem muito forte ainda o peso dos caciques políticos, né? No voto ali, eles levam vantagem. Como é que o senhor pretende vencer essa dificuldade? Essa dificuldade já está sendo trabalhada, já visitei só esse ano 45 municípios, nunca uma oposição esteve tão presente nos municípios. Nós estamos interiorizando os trabalhos, nós temos o apoio de diversos ex-prefeitos, grandes lideranças, segundo colocado na eleição, um número exponencial de vereadores, além de muitos segmentos da pesca,
de professores, da segurança. Nós temos também muita gente que estão nos apoiando, e o povo do Amazonas pode ter certeza que esta eleição nós vamos quebrar um paradigma. A cortina da história está se fechando para uma geração de políticos, está se abrindo um novo tempo, um novo perfil de administração no nosso estado. Essa eleição é a eleição do sentimento, é a eleição das pessoas contra o dinheiro, é a eleição das propostas contra a estrutura. Eu creio que esse é o tipo de eleição que nós vamos ter. Lá em Tocantins, o candidato que foi para o segundo turno com o maior número de percentual de votos era o que tinha o menor tempo de TV. Então, as redes sociais serão fundamentais nesse processo de campanha eleitoral que nós vamos ter a partir do mês de agosto. O PSB e os partidos que estão no seu arco de alianças têm dinheiro para fazer campanha? Porque a eleição ainda se vence com dinheiro também no Brasil, né? Olha só, é como eu te falei, é uma campanha das pessoas contra o dinheiro. Eu quero ter o recurso necessário para poder visitar o interior, a minha força de vontade, a minha garra, a minha determinação. Um cara que foi eleito a primeira vez deputado estadual ganhando um salário mínimo não tem que correr de nenhum desafio. Eu tenho as condições que eu tenho hoje me dá a possibilidade de disputar o governo do estado, e eu não vou recuar. Tenho a convicção de que posso dar minha contribuição e sair dessa disputa como o vencedor dela. O senhor tem preocupação durante a campanha, formar um arco de alianças para conseguir maioria na Assembleia Legislativa? Olha, com relação à Assembleia, a Assembleia está muito bem administrada, muito bem dividida. Pela primeira vez na história, o governo é minoria na Assembleia. A Assembleia hoje trabalha de forma independente, e como governador quero eleger o maior número de deputados possível, até para garantir uma boa governabilidade, e isso faz parte de todo o processo eleitoral. Isso é importante. Ok. A gente agradece então a presença aqui do candidato do PSB, pré-candidato a governador do Amazonas, Davi Almeida. Então, a gente lhe dá aí um minuto para fazer suas considerações finais. Obrigado a você que acessa o Amazonas Atual. Obrigado ao Kleber, ao Valmir, a Tami, que está aqui na técnica, aqui, a toda a equipe que também está acompanhando. Muito obrigado a você que nos acompanha, que está nos acompanhando, e dizer que é possível se viver num estado melhor, é possível se oferecer serviços públicos melhores para a população, e o Amazonas pode sonhar, pode acreditar de que o futuro que nos aguarda, ele vai ser um futuro digital. Nós vamos sair da era analógica e entrar na era digital em todos os sentidos, tanto da administração pública quanto nas ações de governo. Nós queremos uma administração em que o povo do Amazonas possa ser a prioridade, e não somente um pequeno grupo que se beneficia do poder. É com esse pensamento que eu finalizo a minha participação nessa entrevista, dizendo que o Amazonas pode e será um lugar melhor de se viver. Ok, obrigado Davi Almeida, obrigado Kleber Oliveira, e a gente encerra aqui a nossa live. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, pessoal, obrigado.